Fabiola, me dá só um minutinho, deixa eu só chamar a Thaís Pimenta, direto de Campinas. Estou recebendo um chamado ao vivo agora. Um homem armado invadiu uma igreja em Campinas, aqui no interior de São Paulo. Segundo o SAMU, 5 pessoas morreram, 3 pessoas estão feridas. A Thaís Pimenta tem as informações direto de Campinas. Thaís, atualiza o noticiário. O que aconteceu aí? A polícia já sabe? Boa tarde. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, muita correria aqui no centro de Campinas. 9 pessoas foram atingidas, entre elas 5 não resistiram. Entre as pessoas que foram vítimas, uma é o atirador. Ele estava com uma arma na mão quando a polícia chegou. Nós estávamos aqui no centro de Campinas quando escutamos o barulho dos disparos. Todas as pessoas começaram a correr muito assustadas aqui. E entramos na igreja, lá estava o atirador no chão e uma outra pessoa ao lado dele. Ainda não se sabe o que aconteceu exatamente. Existe a suspeita de uma tentativa de assalto, mas também não está descartado um acerto de contas. A polícia, a guarda municipal, corpo de bombeiros, foi muito rápida a chegada deles aqui. Todo lugar foi isolado, mas tem muita gente preocupada ainda com uma situação. Lá dentro da igreja estava acontecendo uma espécie de oração, com um grupo de 15 pessoas, um encontro semanal. E nesse encontro, muitas pessoas daqui da rua estão preocupadas se é algum parente, se é algum familiar que foi atingido devido à falta de informações, né? Porque a polícia, a guarda municipal ainda estão preservando o local até a chegada da perícia. Então, tudo isso está sendo verificado neste momento. Ô Thaís, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o local. Aí a Catedral da Igreja da Matriz é uma igreja católica no centro de Campinas, é isso? Atualiza essas informações pra gente, só passando para você que está acompanhando aqui o balanço geral. Um homem armado invade a igreja, é o atirador. Agora, a gente só queria saber uma outra informação, não sei se você tem essa informação também, Thaís. Ele matou 4 pessoas e depois tirou a própria vida? Ou foi a polícia que invadiu a igreja e conseguiu atingi-lo com disparos? Como é que foi essa ação? Essa informação já foi passada pela polícia ou não? Conta pra gente. Então, essa daqui é a matriz da cidade, fica bem no centro da cidade, tem muita gente aqui ao redor, muitos comércios, então o lugar estava realmente lotado. Quanto ao atirador, ele se matou depois de dar vários tiros, algumas pessoas disseram que foram 15 tiros, então depois dessa ação ele se matou. A polícia chegou minutos depois, porque essa área aqui é bem policiada pela Guarda Municipal, Polícia Militar, então eles chegaram em tempo assim, recorde, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Olha aí, então a informação, a região central de Campinas, um homem armado invade a igreja, mata 4 pessoas, depois tira a própria vida. Ele entrou atirando, é um atirador, ele entra efetuando disparos, tiros a esmo, ele vai tirando para todos os lados. E no momento em que ele invadiu a igreja, acontecia uma reunião de oração ali. Meu Deus do céu, que loucura! Agora, pode acontecer, também a polícia está investigando para saber quem são as pessoas que morreram, quem as pessoas que estavam nesse encontro, e é possivelmente também que esse homem tenha entrado para tentar matar alguém, especificamente, atirou em todas as pessoas que ali estavam e depois tirou a própria vida. Deixa eu conversar com a Thaís. Thaís, eu vou pedir para você novamente atualizar o noticiário pra gente e eu gostaria que você explicasse. São 4 pessoas mortas mais o atirador, então são 5 pessoas que morreram ou são 3 pessoas mortas dentro da igreja mais o atirador? E queria que você passasse novamente a localização exata, que horas exatamente tudo isso aconteceu e como é que foi o trabalho, porque há feridos. Esses feridos estão em hospitais da região, em que condições eles se encontram? São pessoas que estavam na igreja? São pessoas que estão levemente feridas ou são pessoas que estão internadas em estado grave? Você já tem essa informação?
Isso mesmo, olha só, foram 5 pessoas mortas, entre elas estava o atirador. Então, 4 vítimas, mais o atirador. A igreja fica aqui no centro de Campinas, em uma das avenidas mais movimentadas, na rua 13 de Maio. Era um momento em que, assim, por volta de 1h30 da tarde, tinha muita gente indo almoçar, trabalhando, passando por aqui para comprar, né? Porque é um local que tem muitos comércios ao redor. Então, foi um momento de pânico para todo mundo. Porque como foram muitos tiros em sequência, as pessoas acharam que esse atirador não sabia exatamente onde esse atirador estava. Então, todo mundo começou a correr, se aglomerar, preocupado em ser atingido, com medo mesmo, né? Então, quanto à situação do atendimento dessas pessoas, algumas foram levadas ao Mário Gatti, um hospital aqui de Campinas, outros foram lá para a Unicamp. Então, assim, ainda não se sabe o estado de saúde dessas pessoas, mas foram confirmadas até o momento essas 5 mortes, contando com o atirador, né? Então, 4 vítimas e outras 5 feridas. Ótimo trabalho da nossa repórter, a Thaís Pimenta, que está na região central de Campinas. Essa igreja da Matriz fica numa praça bem perto do calçadão, onde ficam várias lojas, é um intenso centro comercial. Olha o momento que a polícia chega. No momento que a polícia chega, os policiais já descem sabendo que teve tiroteio dentro da igreja. Repare, olha os policiais subindo a escada agora. Essa é uma imagem que acabou de chegar. Mas quando os policiais chegam, olha só, a gente precisa entender, quando os policiais chegam, o atirador já está morto ou é aí que ele tira a própria vida por conta da presença da polícia, sabendo que não vai conseguir fugir? A gente está acompanhando de perto, buscando todas as informações, imagens de câmeras de segurança e buscando também imagens das câmeras que existem na entrada da igreja. A gente vai mostrando para você assim que as imagens vão chegando. Nas imediações, inclusive, para saber a chegada desse homem na igreja. E quem é ele? Exatamente, estava com 1 ou 2 armas, não é? Porque para dar tantos tiros assim, claro que tem uma automática que ela tem 12 tiros, 14 tiros, mas esse homem devia estar com 2 armas para dar tantos tiros dentro da igreja para matar. Matou 4 pessoas, tirou a própria vida e feriu outras 4 ou 5 negativos. Olha aí, ó. A cobertura completa você vai ver logo mais no Cidade Alerta, também no Jornal da Record. A gente vai acompanhando de perto tudo o que aconteceu. Um atirador invadiu uma igreja na tarde de hoje em Campinas, no interior de São Paulo. A Thaís está me chamando novamente, mais uma entrada da Thaís, demora um pouquinho para ela responder, não tem problema, é assim mesmo, é o deleitezinho que tem no link aqui, mas você vai acompanhar o noticiário da Thaís Pimenta, direto de Campinas. Pode falar, Thaís. Olha, esse daqui é um dos moradores aqui de Campinas que estava passando pelo centro da cidade. O que o senhor ouviu? Ouviu os disparos? Na hora eu ouvi os disparos, mas não sabia o que estava acontecendo, porque era lá dentro da igreja, né? A gente até estranhei, né? Foi um momento realmente de muito pânico, né? Muita gritaria, muita gente correndo. Muita gritaria, muita gente correndo, né? E aí já começou a chegar a polícia, né? Virou aquele rebu tudo, né? Mas infelizmente parece que teve vítima, né? Mataram gente lá dentro da igreja, né? E assim, muita gente preocupada para saber se os familiares estavam lá dentro. O senhor conhecia alguém que estava naquela igreja? Não conhecia porque eu não cheguei a ver o pessoal, eles não deixaram entrar lá dentro, né? Ele estava só passando na rua, na hora, mas aí eles não deixaram a gente entrar. Quantos disparos o senhor? Deve uns 7, 8 disparos mais ou menos. Agora, isso acontecer aqui no centro de Campinas é uma raridade, né? É raridade, né? Aqui dificilmente acontecer essas coisas, né? Cidade mais sossegada um pouco, né? Mas infelizmente aconteceu. Então tá aí, uma situação bem complicada. Olha. Então tá aí uma situação bem complicada que os moradores estão vivendo. Ninguém está conseguindo sair daqui porque as ruas estão fechadas até a chegada da perícia e muitos curiosos também tentando saber o que aconteceu. E olha, me chega uma informação aqui, eu tô vendo no r7.com, o atirador, ele estava sentado na igreja em silêncio. De repente, ele puxa a arma e começa a efetuar os disparos. Eu vou até ampliar a foto aqui, ó. Ó. Olha só, eu ampliei a imagem aqui porque a imagem é forte, só para você ver. O homem que estava sentado... Automático. E ele está segurando uma arma, é uma pistola automática. E infelizmente sobe agora o número de mortos. Então, são quantos mortos? São 5 vítimas.
5 pessoas. Então, olha só, sobe para 5 vítimas mais o atirador. 6 pessoas morreram no total. Olha só que loucura. Eu tô acompanhando aqui em tempo real também com o R7. A Thaís acaba de me informar aqui. Olha só. O atirador estava sentado dentro da catedral, em silêncio, quando, de repente, levantou e começou a atirar contra os fiéis. Era o finalzinho de uma missa. Olha que loucura. A funcionária da igreja disse que o atirador entrou pela porta principal da catedral. Havia pelo menos 5 pessoas e 6 funcionários da igreja quando ele entrou. Uma senhora de aparentemente 60 anos, ela foi morta em frente à sacristia. Ela não teve tempo de reagir. Quando ela olhou, o atirador já efetuou um disparo, atingindo a cabeça desta mulher. Um funcionário da Guarda Municipal da cidade afirmou que pessoas idosas foram atingidas. Então, a maioria das vítimas, idosas. A polícia e a GCM estão trabalhando, restringindo o acesso a pessoas internadas em estado grave, tanto é que uma que estava internada não resistiu aos ferimentos. A gente vai ter a cobertura completa. Cidade Alerta, logo mais 15:05, eu estarei com vocês no Cidade Alerta hoje e também Jornal da Record, o mais completo noticiário da sua noite. A gente vai trazer todas as informações no noticiário da Record. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.